Certamente você já foi assombrada pelo tripé da criação. Ter um filho, escrever um livro, plantar uma árvore. Mas e se você não quiser ter um filho? Ou escrever um livro? Na sociedade da produtividade, qual é o espaço que nós mulheres temos para não só ousar sonhar, mas também criar do nosso jeito? Criatividade feminina anda lado a lado com a nossa capacidade de plantar em nós as nossas árvores. De parir dentro de nós não só os nossos filhos, mas as nossas criações. E com a coragem de assumirmos o lugar de autoria da nossa história. Hoje a gente conversa com ela, que vocês conhecem como Thaís Roque, a voz do maior podcast de carreira. Mas que aqui vocês vão descobrir como quase uma Kardashian que tem a capacidade de potencializar mulheres. Ontem a gente estava lá na Confra e essa foi um pouco que a gente falou, né, assim, sobre a gente não se confundir com o trabalho. E você tem um trabalho que é muito sobre carreira, sobre trabalho e tal. E eu queria entender de você, assim, como que você se vê, você, Thaís, pessoa, dentro dessa coisa da carreira? Mas não é muito difícil. Eu sinto uma crise de identidade muito grande quando eu tento me separar do meu trabalho. Eu sempre me vi como um furacão profissional, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que quer ganhar dinheiro, que gosta de ganhar dinheiro, que gosta de fazer projetos. E quando eu me vi no lugar de mãe, por exemplo, pegando um outro papel que eu tenho, né? Eu falei, gente, quem sou eu? O que eu tenho para oferecer? Porque a gente não se prepara para ser mãe, né? Quer dizer, tem gente que faz cursos, lê livros, mas eu acho muito difícil ainda entender quem eu sou além do que eu ofereço profissionalmente. Isso para mim é um desafio, assim. Eu, por exemplo, eu não tenho hobby. Você tem hobby? Não, essa é uma crise minha também. Eu não tenho hobby. Meu hobby é trabalhar. Então, para mim, por exemplo, às vezes é difícil. Meu marido sai de moto muito. E ele tem hobbies claros. Ele joga tênis, ele sai de moto. E aí, às vezes, ele fala para mim, sábado à tarde, maior sol, eu tô fazendo roteiro. Mas não é porque eu tenho que prestar conta para um chefe. Eu tô fazendo aquilo porque eu gosto, eu já vou adiantando o meu trabalho, vou fazendo, tô com tempo livre. E daí ele fala, Thaís, por favor, você precisa de um hobby. Ele fala, você precisa sair da frente desse computador. E eu gosto de trabalhar. E eu não entendo porque eu preciso de um hobby se aquilo me preenche já te dá tanto. prazer. Mas eu tenho isso, eu tenho trabalhado nesse movimento. Acho que a gente até falou sobre a coisa de fazer aquarela, fazer cerâmica. Sim. A gente falou disso. Que pra mim, assim, eu me identifico muito com você em várias coisas. E essa coisa do trabalho, porque eu acho que, e é muito que eu quero falar aqui também, é anterior ao trabalho. Eu sinto que o seu babado, pensando em mim também, é anterior, é uma coisa da criatividade. Para nós é muito fácil criar, ter ideias, pensar coisas, ser produtiva. E aí isso é como se fosse tão fácil que a gente nem enxerga isso como trabalho. Sim. É assim, não, é óbvio, tá aqui, tá fluindo, tá indo, tá gostoso. E isso vai matando a gente, assim, alguma coisa da individualidade, do descanso, das relações, porque as pessoas também entendem assim, já que é tudo tão fácil pra você, toma mais essa, toma mais essa, toma mais essa. Sim. Então eu comecei a entender isso a partir desse momento em que eu entendi que eu ficava muito sucumbida pelas coisas. Eu falei, gente, eu preciso ter algum tipo de coisa, assim, que me tire desse modo produção. Alguma coisa que não sirva pra nada. Sabe, assim, que é isso? Uma aula de aquarela ou de cerâmica que eu fazia uma época. Que não servia pra nada. Eu não ia ser ceramista. Eu não ia ser aquarelista. Eu, tipo assim, aceitar ser ruim no negócio. Nossa, pra tipo mim assim, é tão tosco. Eu fiz toscamente. Pra mim é tão difícil. Porque, por exemplo, a gente tem na confraria a Natália, que é dona da Ceramixia. E a Natália vive falando pra mim, vamos fazer uma aula das meninas de cerâmica aqui, vamos trazer todo mundo pra pintar alguma coisa. E aquilo para mim é uma trava, porque eu sei que eu não pinto bem. Eu sei que eu não faço bem aquilo. Então eu falo, como que eu vou me colocar numa situação de vulnerabilidade, de performar o que eu não sei performar? Então, para mim, ser iniciante em algo, não ser a expert, é um desafio. É um desafio me pôr na vulnerabilidade de fazer uma casinha quadrada com um bonequinho de palitinho, sabe assim? Então, é curioso isso, porque eu me vejo tão vulnerável em falar de mim
Mas, por exemplo, quando eu vou para alguma atividade, eu sinto que eu preciso performar na minha excelência. Mas como que... E porque isso tem uma outra questão que a gente já conversou no off muitas vezes. Pode falar. Que eu acho que a gente também se identifica. Que essa coisa da excelência, como a gente coloca em relação ao trabalho sempre, as nossas partes, né, individuais, que não tem a ver com o trabalho, que sei lá, que é como a gente é divertida, como a gente é legal, como a gente é maluca, essas coisas a gente sente que tem que esconder, né? Assim, se isso aparece, eu vejo muito isso, assim, e às vezes eu me flagro, sabe assim, pera, por que eu tô aqui nesse personagem? Peraí, eu sou bagaceira, eu vou falar, porra, vou falar palavrão. E é difícil, foi difícil pra mim. Ainda está sendo difícil, ainda é um processo. E eu vejo que você tem vivido isso também, né? Assim, de incorporar que você é divertida, que você é bagaceira, que você é sensual, que você... Sim. Como que é isso para você, de entender que assim, isso não invalida o seu trabalho, a sua excelência, isso tá junto? Engraçado. Hoje, por exemplo, eu já não sinto mais que invalida o meu trabalho. Eu consigo ser bagaceira no meu trabalho. Por exemplo, eu consigo, no Kardashian Cast, que é o podcast das Kardashians, eu falo bastante de sexo. No De Carona na Carreira eu não falo porque não cabe a pauta. Mas, por exemplo, lá eu já falo que eu já tomei tarja preta. Eu solto as coisas que mostram muito a minha essência espontânea. Então, isso eu acho muito legal, porque eu acho que cria uma conexão. Mas, por exemplo, hoje aqui, pra mim, eu tô na sua casa. Mas olha lá, já tá você dizendo que faz porque cria conexão. Tipo assim, já tá a gente querendo encontrar, tipo assim, isso é útil pra alguém. Não, mas eu acho que é sincero, eu acho que me deixa num lugar de gente da gente. É que isso, as pessoas, humana. Mas, por exemplo, aqui, hoje, eu tô na sua casa, entendeu? Então, pra mim, você dá o tom e eu vou seguindo, entendeu? Eu não quero chegar aqui, nossa, uma puta de uma louca, entendeu? Chegar, sair falando um monte de absurdo, já estamos na cama, que é algo bem íntimo, né? Então, eu já tô numa situação assim, deixa eu ir, ela vai dando tom, eu vou me soltando. Do que você quiser falar, eu falo, mas eu tô indo no seu ritmo. E pra mim, é um equilíbrio encontrar isso, porque eu já fui considerada muito sem noção. E às vezes a equipe me dá esse feedback. Ai, é verdade. É verdade. Lembra naquele dia no almoço do Quinto? Você falou, não fala não sei o quê, te mostra meio sem noção. Você falou assim? Você falou assim que eu tinha contado que eu tinha tomado um pé na bunda no Fridays. Você lembra? A mulher tava lá. A irmã do cara. Aí eu falei, uma vez a gente tava falando, deixa eu explicar. A gente tava falando assim, de, tipo, foras que você já tomou. E daí eu falei, gente, uma vez eu tomei um pé na bunda no Fridays e foi muito ruim, porque eu chorei em cima da batata frita. Eu lembrou das lágrimas caindo na batata frita. Aí a irmã do cara tava lá, porque ela faz parte da confra. Eu falei, ô fulana, vem cá, você não sabe. O pior fora que eu já tomei na minha vida foi do seu irmão. Eu achei sem noção. Ai, José, como se falar isso pra mulher, que não sei o que chato, constrangedor. Daí eu falei, ué, mas é verdade, ele me deu um fora. E eu tinha 20 anos, ele tinha 40, ele tinha que dar Ele tinha que dar graças a Deus que ele tava pegando um pitelzinho de 20 anos. E não. Mas isso que você falou é interessante, essa coisa, porque eu acho que... eu já vou pesar o clima. Pode pesar. Por quê? Isso aconteceu recentemente, a gente tá falando de equipe, né? Eu tô amando, tá uma terapia. Tá uma terapia em conjunto. E a equipe aqui. Esse episódio vai ser maravilhoso. Não corta, Dantas, deixa tudo. Deixa tudo, pode deixar. Um dia eu gravei um vídeo, é muito, o cerne é o mesmo. Um dia eu gravei um vídeo, e aí o vídeo não tinha uma proposição nenhuma, não era uma coisa assim, cheguei numa conclusão. A conclusão era assim, eu não sei o que fazer com isso. E aí eles falaram assim, esse vídeo, qual a conclusão disso? Eu falei, nenhuma. E aí depois a gente começou a receber feedbacks das pessoas, que incrível esse vídeo, comunicou comigo. Então assim, eu acho que as pessoas que trabalham com a gente, embora a gente tenha relação de intimidade, né, igual você tem com o José, eu tenho com o Jim e Bianca, acabam vendo a gente de um lugar muito assim, só a invenção da roda. Assim, você só... Quando acontece alguma coisa que não é a invenção da roda, que é uma coisa assim, é a doideira, é a coisa que é como se fosse assim, será que isso cabe? Isso cabe? Será que isso cabe? Como que você equaliza isso na sua vida, de entender o que cabe? Na maioria das vezes eu não equalizo, eu vou do cancelamento ao feedback. Aí precisa, então. Então, normalmente eu vou ouvindo e vou tentando me medir, entendeu? Eu vou absorvendo os feedbacks, porque a equipe às vezes enxerga coisas que eu não enxergo, e eu parto desse ponto também. Então eu falo, eu sei que eu sou muito espontânea,
Eu sei que uma hora alguma coisa vai sair da linha. Então, eu me puxo de volta e falo, putz, tá bom, na próxima eu não faço, entendeu? E, por exemplo, no caso, nesse dia da irmã do cara, depois eu mandei uma mensagem pra ela, eu falei, desculpa se eu te expus, era pra ser uma coisa engraçada, não foi minha intenção. Ela falou, imagina, eu sou louca pra saber a fofoca da vida dele, nunca sei de nada. Então, assim, pra ela foi numa boa. Mas, às vezes, realmente, eu tô aqui pra aprender, Manu. Eu acho isso muito bonito, assim, em você, porque eu vejo isso de uma forma muito ampla. Eu vejo isso tanto nessa coisa sua do ser humano mesmo, de assim, de isso, você é muito disponível para troca, você é disponível para pensar coisas, para rever, para aprender, mas eu acho que isso também tem uma veia muito forte no seu empreendedorismo, assim, você é muito corajosa, né? Você faz coisas, e eu acho que é preciso algum desprendimento mesmo para assim, é isso, os seus projetos, né? Vou fazer um podcast para falar sobre a história das Kardashians, vou fazer um podcast para falar sobre a carreira das pessoas, vou fazer um encontro de mulheres empreendedoras para se acolher. Como que é isso, assim, nos seus empreendimentos, nos movimentos que você fez? Vou escrever um livro, Sim. Né? Nos seus empreendimentos, isso vinha, assim, era coisas calculadas, você calculava riscos ou era assim, tô a fim de fazer isso e vou? Tô a fim de fazer e vou. Nunca o pensamento primário é dinheiro. Nunca. E até durante muito tempo eu tive dificuldade de cobrar pelas coisas, porque eu falava, ué, mas eu faço isso. É tão fácil para mim, tanto que a mentalidade do dinheiro eu tive que aprender a ter. Eu tive que crescer, estruturar o negócio. Começava cobrando com muita vergonha. Tipo, quando eu falava meu preço, eu não tinha coragem de olhar no olho, eu escrevia num papel, entendeu? Eu tinha esse tabu dentro de mim. E daí, assim, eu vou criando os negócios. Por exemplo, a confraria, eu vi a solidão em muitas mulheres que eu entrevistava no podcast. E daí eu falei, por que não chamar essas mulheres para um dia vir jantar na minha casa? Paguei tudo, tipo, contratei o buffet. Não tinha caixa, não tinha flores. Foi assim, vamos... Era um encontro. Era um encontro. Aí contratei o buffet e falei, vamos embora. E daí eu criei uma roda de conversa ali, onde eu estava mediando. E as mulheres toparam ir. E foi muito impressionante, porque, assim, eram mulheres em lugares de poder. Elas podiam ter uma agenda muito ocupada, mas por algum motivo elas toparam ir. E toparam a conexão e voltaram e vão todas as vezes. Então, assim, para mim é muito mágico o que acontece, mas depois eu vou estruturar e falo, ok, isso aqui pode dar dinheiro, mas nunca é o raciocínio inicial. A coisa do podcast, como que foi? Porque você colocou que a confraria veio a partir de uma percepção, né? E isso comprova mesmo o que eu disse, como que você é muito atenta na sua escuta, né? Porque você catou isso ali, que as mulheres falam de uma solidão, enfim, de uma dor ali, e você criativamente apresentou uma solução, Sim. Né? E como que foi a coisa das suas outras criações? Porque um podcast para falar sobre carreira, e é isso, e você fala de carreira de uma forma também que é muito sensível, né? Assim, você apresenta mesmo, você pergunta sobre os perrengues, sobre os percalços, sobre várias coisas que compõem não só a vitória de uma carreira, né? Porque a vitória não me interessa. Pode me analisar, Manu, pode me analisar que eu deixo. Mas assim, porque a vitória eu acho que a gente vê na revista. E o que eu penso é assim, quem tá me ouvindo não tá ganhando todo dia. Não tá saindo no Forbes 30 Under 30. A pessoa que tá me assistindo, ela tá pensando, por que comigo? Por que deu errado comigo de novo? Por que isso acontece comigo? Então, assim, eu quero falar com o sonhador, eu quero mostrar para a pessoa que existe um caminho possível. E você não vai ler sobre um caminho possível na Forbes. Um beijo, camarote, te amo, CEO da Forbes, mas não é isso. O que eu quero dizer é assim, não é o foco na vulnerabilidade. O foco é em reconhecer as conquistas. E o que eu quero mostrar para as pessoas, tanto que o meu novo livro, que é sobre o podcast, é sobre a importância do fracasso para um caminho de sucesso. Então, assim, foi assim que eu comecei a lançar o podcast. Eu senti a falta de ter conversas adultas. Eu estava num puerpério e era durante a pandemia. Meu filho nasceu 8 de março de 2020. A pandemia estourou 16 de março. E para mim, nunca bastou só ser mãe. Então, eu senti a falta de ter conversas sobre carreira, sobre empreendedorismo, sobre negócios. E daí eu falei, e se eu conversasse com essas pessoas e mostrasse para mais gente?
Tanto que o podcast, os 3 primeiros anos, é só áudio. Porque eu gostava, tipo assim, de sentar na minha casa, ligar o Zoom e falar. Eu só fui pro vídeo porque era uma coisa que o mercado pedia. E hoje eu gosto. Hoje eu gosto, eu acho que fortalece a minha imagem, eu acho que gera uma conexão. Eu estar ao vivo com o convidado, é assim, não é só desligar o Zoom, acabou, entendeu? Então, eu acho que foi assim que foi surgindo, o podcast foi se formando na minha vida. E dessas histórias, quando você pensa assim, de que é o fracasso que compõe a identidade daquela história, como que você pensa isso na sua história? O que você avalia na sua história que são assim, aqui são os pontos de pneu furado, aqui são os pontos aqui assim, falhei e isso me abriu uma porta, me abriu uma possibilidade, porque a gente até estava falando isso na Confra também ontem, sobre a coisa da adaptabilidade, né, que não me lembro quem que estava falando sobre isso, acho que era a Mari que estava falando isso. E você é muito assim, né, até quando você está falando aí agora disso, que você sentiu que era uma necessidade do mercado, então vamos para vídeo. Como os formatos que você tem feito também, né, do De Carona, que tem o De Carona na Estrada, que é maravilhoso, que eu adoro, né, assim, tem uma coisa de você vai mudando os formatos, você vai se jogando. Porque eu vou cansando. Não é porque você entende assim, não, precisa de outra coisa. Sou eu que vou cansando, então eu falo, cansei de fazer esse formato. E se eu for conhecer o lugar onde as pessoas trabalham? Foi assim que surgiu na Estrada. Então, eu falei, e se, por exemplo, tem o Jatinho, que é uma cápsula de 20 minutos que eu gravo sobre histórias de celebridades internacionais. Eu me perguntava, como são essas histórias? Tipo, qual é a chance de eu entrevistar a Oprah? Então, eu vou contar a história dela no Jatinho. Porque daí é um formato que eu me vinculo ainda com a audiência somente em áudio. Eu posso gravar a qualquer hora da minha casa, me dá uma liberdade criativa, entendeu? Eu posso fazer piada, eu comento as histórias, eu falo, nossa, que babado, gente, meu Deus do céu. Então, pra mim é importante o formato mudar, porque eu enjoo, entendeu? Então, assim, às vezes, ontem eu falei pro José, nossa, se eu pudesse, eu mudava de país, ia morar, eu falava, largava podcast, largava tudo e recomeçava em outro lugar. Porque pra mim... Mas fazendo o quê? Você recomeçaria fazendo o quê? Mano, eu não sei, eu ia ver qual realidade que eu ia ter nesse lugar e daí eu ia trabalhar com as ferramentas que me oferecessem, entendeu? Eu não tenho esse... É muito engraçado, porque apesar de eu ser uma pessoa muito metódica, eu tenho um transtorno de humor, né? E isso eu já te falei isso. Então eu preciso ter muita rotina. Então, eu preciso, assim, ter um horário para acordar, ter um horário para tomar remédio, eu preciso ter uma vida estruturada, mas eu não faço tantos planos para o futuro. Eu não tenho, assim, nossa, daqui a 10 anos eu vou estar de tal jeito. Eu não sei, porque eu acho que eu vou criar alguma coisa nesse meio tempo. Que muda tudo, que vai mudar muda tudo. A rota das coisas. Então, eu tenho ambições financeiras, metas financeiras, mas eu não tenho tantos sonhos de longo prazo, sabe? Será que isso é errado? Não, eu gosto disso também, porque eu acho que a receita certa para frustração é estabelecer uma meta de um lugar em que a gente quer estar, né? Porque é isso, às vezes a gente está num outro lugar que é muito melhor, que é muito mais próspero, que é muito mais duradouro. E esse lugar ele é muito diferente daquilo que a gente sonhou, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade, quando eu estava cursando a faculdade, a receita de sucesso era assim, era se eu fosse psicóloga de RH. Então, assim, era isso, era ser, no fim das contas, diretora de RH de uma grande empresa. E eu sempre achei um saco a coisa corporativa, nunca me interessou aquilo. E aí eu tracei, então aquela era a meta. E aí eu tracei um outro plano, que era, não, eu vou ser a melhor psicóloga clínica, tipo, eu vou atender no meu consultório, e aí essa é a minha meta. E ser professora universitária. E aí, assim, eu fui realmente uma ótima psicóloga clínica, eu fui professora universitária, e aí depois eu mudei de carreira. Assim, e hoje eu sou muito mais feliz, eu ganho muito mais, tipo assim, as coisas acontecem. Se eu tivesse ainda presa naquilo, ou se eu tivesse, pronto, cheguei onde eu queria, as coisas não iam girar, sabe? E é isso, eu não ia aprender coisas sobre mim, né? Eu não ia ter me desafiado, enfim, várias coisas que eu acho que só quem se joga assim mesmo, vamos ver qual é aqui? Você acaba descobrindo, né, capacidades suas, habilidades. E eu acho que você foi descobrindo também, né, a sua... Porque antes de você ser comunicadora, você era administradora. Sim, eu trabalhei 8 anos, trabalhei na Nestlé, na Accenture, no Pão de Açúcar. Trabalhei assim, eu ia todo dia de terninho trabalhar,
trabalhei em supply chain, em vendas, e eu achava que o símbolo do sucesso para mim era ser CEO. Porque eu ouvia meus pais falando que o CEO era a pessoa mais importante, e eu sabia que eu queria ser importante. Então eu falava, tá bom, eu tenho que trabalhar para ser CEO. Só que eu não parava para pensar o que é uma CEO, ou o caminho que eu tenho que percorrer até lá. Eu detestava o corporativo, eu detestava ter que ter horário para começar e para terminar. Eu detestava não ter aquela coisa de quanto mais você trabalha, mais você ganha. Porque hoje no nosso trabalho, a gente sabe que quanto mais a gente se esforça, mais resultado vem. Não financeiramente, mas assim, de reconhecimento, de frutos, de conexão. E na empresa não. Na empresa, às vezes, você pega um chefe que te faz trabalhar até 3 da manhã e não necessariamente ele vai te reconhecer. É por isso que hoje eu vejo as gerações, geração Z, por exemplo, abrindo mão do salário pela qualidade de vida. Então a pessoa fala, eu não quero ser gerente. Por quê? Porque o gerente é só mais responsabilidade e por um pouquinho de salário a mais. Então, hoje as pessoas já priorizam a qualidade de vida, já priorizam o trabalho freelancer, autonomia, liberdade de horário, que é uma coisa que hoje eu valorizo muito no meu trabalho. E, enfim, assim, eu acho que são, assim, é isso, assim, a minha visão. Mas quando você fez essa virada do corporativo, de assim, não é esse, porque muitas coisas caem com isso, né? Muitas coisas, quando a gente tem um planejamento de carreira que é, não, vou fazer, formei com 23, vou acabar mestrado com 25, aos 30 eu já sou CEO, e aí com 45, assim, a gente cria um plano, e aí a vida um pouco se organiza, que é assim, então eu vou engravidar com 32, sabe? Quais foram as coisas, assim, as rupturas que aconteceram quando você toma essa decisão de, não, esse caminho não? Porque eu acho que não é uma escolha simples, né? É uma escolha difícil. Não é uma escolha simples e é uma escolha de... Por exemplo, a minha mãe tinha muito medo de... Tipo, tá bom, você não tem contatos. Então, quem que vai te ajudar? Porque a minha família era toda de empresa, de TI ainda, por cima, uma área super masculina. Então, assim... eu tive que construir o meu networking do zero, as minhas conexões, e você começa a planejar assim, tá bom, mas da onde... Então, além de tudo, de eu ser PJ, né, eu preciso ser uma vendedora, então eu preciso vender o meu serviço. E que serviço eu vou vender? Então, tá bom, não querer o corporativo é uma coisa, mas agora, o que eu quero? Porque também tem essa coisa, você sabe o que você não quer, mas não necessariamente você sabe o que você quer. Então, você começa a pesquisar. Eu vou testando isso, eu vou testando aquilo. Então, eu tinha, graças a Deus, eu morava com meus pais. Então, as minhas contas básicas, assim, por exemplo, eu não precisava pagar aluguel, não precisava pagar comida. Mas eu tinha uma graninha guardada e gastei tudo errado, Manu. Investi em branding, em site, investi em coisas que hoje eu olho e falo, gente, pra quê? Não precisava de nada disso. E daí eu comecei a mostrar o meu trabalho. Eu fiz uma pós na NYU, nos Estados Unidos, e eu fazia uma consultoria de carreira e eu dava redirecionamento, porque eu tinha 25 anos. Então, com quem que eu podia falar? Com meninas de 20. Não podia falar com executivos de 40, 50 anos. Então, eu comecei a fazer esse trabalho. Mas, daí, assim, demorou para eu aprender a me vender, para eu mostrar o meu trabalho. Eu tinha muita vergonha de aparecer. Então, eu criei uma empresa com um nominho, eu não conseguia ligar o stories do Instagram e falar. Então, eu tinha muito, muito problema com a minha imagem. Então, cresceu muito devagar, assim, muito devagar. Mas foi crescendo, sabe? Eu ia muito no boca a boca, que é o trabalho da psicóloga também, né? Sim. A psicóloga vai muito de indicação de boca a boca. Então, é isso, você vai construindo a sua rede profissional, sabe? Mas é uma ruptura. E como que é de falar do 1 a 1 pra falar com tanta gente, assim, porque é isso, no podcast, na internet, você tá falando com muitas pessoas. É assim... Foi pensado isso? Eu quero agora ir eu quero falar com mais gente. É engraçado, porque quando eu era pequena, eu queria ser Chiquitita. E daí meu pai um dia me ligou e falou assim, tem um teste das Chiquititas acontecendo no SBT. Mentira, mas você fazia teatro, alguma coisa assim? Não. Mas criança, Chiquitita podia ser qualquer criança. Queria ser Chiquitita. E daí ele falou, vamos. Aí eu falei, pai, acho que eu não tenho coragem. Daí eu falei, eu não sei atuar. Daí ele me botou numa escola de teatro.
E daí eu lembro que na primeira aula eu tinha que fazer alguma situação que eu ia me expor muito ao ridículo. E aquilo me travou. E aí eu falei, eu acho que eu não quero ser atriz. E daí anos se passaram, eu comecei a ter muito essa questão com a minha imagem, de não aparecer. E, às vezes eu penso que os nossos sonhos de infância são nossos sonhos reais, eu não sei. Então às vezes eu me questiono, poxa, será que eu queria ser uma pessoa pública desde sempre? Mas daí com o podcast, como eu já tinha uma audiência quando era só áudio, eu fui me acostumando a ser ouvida por muita gente sem ter que aparecer. Então, quando o podcast foi para vídeo, eu tinha uma situação muito controlada também. Então, por exemplo, eu nunca liberei comentários do meu YouTube. É mesmo? Nunca. Mas por quê? Qual que era a sua pira? Você ficava com medo das pessoas dizerem o quê? Não sei. Eu não sei. Só que daí eu também preservava o meu convidado. Porque na minha cabeça era muito assim. Isso aqui não é terra de ninguém, gente. Tipo, vocês não podem chegar aqui no comentário... Porque às vezes eu entro em comentários de YouTube, eu leio, eu falo, como que a pessoa tem coragem de escrever isso? Sabe, falando mal da pessoa, falando, nossa, esse entrevistado é muito fraco. Porra! Você não tem educação? Tipo, a pessoa tá aqui, ela doou o tempo dela pra mim, sabe? Tá compartilhando conhecimento. É uma questão de respeito. Então, eu controlei o máximo que eu podia do ambiente. E aí eu fui topando aparecer, entendeu? Mas tanto que, assim... Eu tenho muita dificuldade de dar entrevista. Eu não gosto. Porque é um ambiente que não é meu. Eu não tenho controle, entendeu? Eu não sei o que vai dar daquilo. Então, eu fico insegura, mas eu falo, bom, tô na vida, né? Pô, se eu não for vulnerável, eu não vou viver. Mas você tem isso nas suas relações também? Tipo assim, com amigos, no grupo, você tem isso? Também, pera, o que o outro vai estar achando de mim? De você mal interpretada. Não, isso não. Tanto que eu sou sem noção e falo, tava dando pro seu irmão não sei quando, eu tava, sei lá, pegando. Não, eu não tenho. Eu acho que é mais a internet me gera um estranhamento, essa barreira de você não saber quem tá do outro lado. É o outro. Sabe? E essa liberdade que as pessoas têm de ofender hoje, com uma facilidade que você fala, poxa, como assim? Você falou essa coisa da sua imagem, que eu acho muito legal a forma como você fala, que é muito honesta, que você fez uma cirurgia bariátrica. Fiz. E eu acho muito legal quando você fala muito honestamente, que você fala assim, olha, eu fiz por estética. Porque tem uma coisa aí que as pessoas ficam... que me incomoda muito particularmente, que é assim, eu fiz por saúde, essa justificativa... que embora isso exista, ela também traz várias problemáticas, que é isso, que associa pessoas gordas a pessoas doentes, enfim, que a gente sabe que não é bem assim e tal. E eu acho que quando você traz isso eu fiz por estética, eu acho que você faz uma denúncia também, que é assim, olha, é hostil viver no mundo em que as pessoas são gordofóbicas. É hostil viver no mundo em que você tá lá, fez um podcast, fez um negócio, fez um trabalho, fez um vídeo, sei lá. E a pessoa vai comentar assim, nossa, está grávida? Nossa, está... Sabe assim? Nossa, o que aconteceu com a fulana? O que aconteceu? É como se uma tragédia aconteceu, né? Tipo, não, a pessoa só engordou, entendeu? E eu lembro, assim, Manu, eu sofri muito bullying por causa do meu corpo, a vida inteira. Eu lembro que a primeira vez que eu me toquei que eu era gorda foi um dia que eu tava numa festa e um menino virou e falou assim, quem é a Thaís? Eu falei, sou eu. Ele falou, é verdade que você pesa 22 arrobas? E eu não sabia o que é arroba. Isso você criança? Eu tinha, sei lá, 10, 11 anos. Aí eu cheguei pro meu pai em casa e falei, pai, o que é arroba? Aí meu pai falou, é o peso do gado. É como se calcula o peso do gado. Aí eu falei, ué, não entendi. Aí, assim, foi isso. Assim, foi essa situação, foi a primeira. Aí depois eu lembro que eu dei o meu segundo beijo e daí eu ouvi o menino falando assim, ela é gorda, mas ela é legal. E era uma época que, tipo, falar ela é gorda era uma ofensa naquela época, entendeu? Até quando ele disse, mas é legal, né? Mas ela é legal. Então, e eu sempre fui também a melhor amiga. Por exemplo, eu era a melhor amiga do menino mais bonito. Eu apresentava as minhas amigas pra ele, entendeu? E então eu sempre tive essa questão de que eu nunca fui estimulada a me aceitar no meu corpo. E, por exemplo, meu pai, eu lembro que uma vez eu falei pro meu pai, ai pai, eu não gosto de ir pra praia, ele nem gordo gosta, Thaís. Então, era muito imposto pra mim de um lugar assim,
esse é quem você é, mas é errado. E daí, assim, com isso eu fui me escondendo. E aí eu tinha um ciclo de amigas que todas eram magras, eram pessoas públicas, eram influenciadoras. E daí quando, assim, às vezes a gente fazia live no Twitter, por exemplo, das antigas, isso 2008, 2009, as pessoas já comentavam do meu peso, aconteceu muitas situações. Então eu fui me escondendo. Eu fui me escondendo. Quando eu virei mãe, eu tive uma depressão profunda na gravidez, porque é um dos sintomas do transtorno de humor, é a depressão pós-parto. E eu engordei 40 quilos. Então eu fui para 110 quilos. E aí, naquele momento, foi que, assim, mudou muito a minha relação com as pessoas à minha volta. Eu não me reconhecia. Eu também não tinha, assim, um acolhimento daquele momento que eu estava vivendo. E aí eu fui me fechando. E você não encontra roupa. E aí eu usava 48, 50. Isso foi em 2017. Assim, a discussão dos corpos livres não eram tão presentes, entendeu? E hoje eu falo para as pessoas, eu fiz por estética, mas assim, eu falo, não recomendo para as pessoas. O objetivo para mim é que as pessoas consigam ter autoestima. Manu, eu nunca tinha passado um protetor solar sem ser na praia, de dia a dia, porque eu não tinha o autocuidado, entendeu? Eu não tinha essa coisa de me cuidar, de me querer bem. Assim, a primeira vez que eu acho que eu usei uma escova de cabelo para fazer uma escova foi semana passada. Daí eu postei até no Close Friends, pela primeira vez pós minha bariátrica, eu tô aprendendo a fazer o meu cabelo. Porque a ideia que você tinha era de que, assim, de que você era que você era uma ideia totalmente de que depreciada. De que não adiantava o quanto eu me cuidasse, eu não ia ser aceita. Sim. Entende? Então, e eu não quero, por exemplo, que ninguém viva isso. Eu não quero que a minha filha viva isso. E eu falo para as pessoas, gente, eu fiz por uma questão estética, mas eu quero que vocês sejam além disso. Porque realmente eu não fui. Entende? Eu acho que é muito difícil ser mesmo. Eu acho que é muito importante quando você fala tão honestamente, assim. Eu acho que quando a pessoa fala, eu fiz por saúde, fica assim, é um problema meu individual. Ninguém teve responsabilidade nisso. Quando você coloca que é por estética, né, assim, a responsabilidade é das pessoas. Também. Assim, porque por que as pessoas... Pois, por que não existe roupa? Não é fácil encontrar roupa? Por que as pessoas realmente... É isso, mulheres gordas, elas são... É maior dificuldade de encontrar emprego, né? Elas são rejeitadas no relacionamento, na carreira, são desrespeitadas, tem toda uma coisa, elas não se enxergam nos lugares. Então tem uma coisa aí que é coletivo, é social. E eu me pergunto como que isso não impactou na sua criatividade? Porque assim, enquanto você estava vivendo tudo isso... Você foi fazendo várias coisas, né? Como que isso não impactou? Não sei também, engraçado, né? Eu ia criando, eu ia fazendo as coisas, e eu sempre tive um desejo, por exemplo, a protagonista do meu livro é uma mulher gorda que se aceita. Então eu escrevi ela muito com desejo, por exemplo, eu sempre tive uma coisa que, assim, eu nunca fui uma mulher que transou no escuro, entendeu? Eu sempre me tive muito confortável com o meu corpo, por exemplo, nua, da porta para dentro. É engraçado isso, porque eu tinha dificuldade, por exemplo, de sair para jantar. Eu entrava num lugar e eu achava que as pessoas estavam me olhando. Mas eu nunca me incomodei, por exemplo, de ficar pelada na frente, tipo, do parceiro, de um boy. Isso nunca me incomodou. Então, parece meio contraditório, né? Mas tinham lugares, por exemplo, eu sinto que minha criatividade nunca foi podada. Eu acho que eu adaptava para que fosse numa zona de conforto para mim. Sim. Mas, tipo, assim, fora isso, é engraçado, né? O que será que isso quer dizer? Porque eu acho isso... muitas mulheres ficam nessa coisa de que, assim, minha vida só vai acontecer quando eu emagrecer. Minha vida só vai acontecer quando eu casar. Minha vida só vai acontecer quando, sei lá o quê, X, Y, Z. E a sua vida, tudo que você fez, foi muito independente de você estar magra, ou de você estar casada, ou de você, né, assim... muitas coisas você foi fazendo por você, né? Assim, não era uma coisa, você não esperou coisas acontecerem. E eu acho que isso é de alguém que estabeleceu uma relação de muito entender qual é o próprio valor, sabe? Assim,
E de saber que o valor não é um lugar em que se chega, é isso que vai se movimentando o tempo inteiro. Né? Porque você está até hoje se movimentando, né? Fazendo coisas, criando coisas, escrevendo um livro novo, pensando coisas, né? Assim, você não tem perspectiva de parar, assim, pronto, não. Agora cheguei. Não, e eu acho que é muito curioso isso, porque a partir do momento que a gente vai se movimentando, a gente vai chegando nos objetivos, pequenos objetivos que a gente traça, e aí o nosso valor vai aumentando, porque para mim o meu valor aumenta à medida que eu vejo que eu sou capaz, que eu sou capaz de realizações. Então, isso nunca teve nada a ver com o meu peso. Por exemplo, eu sempre fui uma aluna excelente na escola, eu sempre, acadêmica, quer dizer, na escola não, na faculdade sim. Academicamente, eu sempre me dei muito bem. Eu fiz pós, fora, eu entrei nos empregos que eu queria. Eu sabia que, assim, tipo, não importa quanto eu pese, eu vou ter o salário que eu quero, eu vou ter as conquistas que eu quero. Isso, eu só sentia que, eu não sei, é muito louco, eu me sentia julgada. E assim, eu acho que eu vivia num ambiente que julgava muito, que não acolhia o diferente, entendeu? Hoje eu já olho, por exemplo, a minha filha, eu falo, eu quero mais é que ela, sabe, ela seja quem ela quiser, ela pese quanto ela quiser e ela se acha uma linda, maravilhosa, foda, entendeu? Então, eu quero que seja uma história diferente. E como é que é pra você, que você é mãe de uma menina e um menino? Como é que é essa educação, assim? Porque você tem uma perspectiva de vida que é muito entendendo, né, assim, a coisa pelas mulheres, entendendo o sexismo, você é consciente, né? Como é que é criar um menino e uma menina? Manu, eu acho que assim, por exemplo, eu crio ele, é muito engraçado porque o meu marido, ele é um cara mais machista. Então, a gente tem muitos conflitos, muito mais na criação do menino do que da menina. Então, assim, por exemplo, outro dia meu filho falou, mãe, posso passar esmalte? Eu falei, óbvio. Aí meu marido, você tá louca? Que não sei o quê. Eu falei, olha, enquanto eu for a mãe dele, pra mim tudo bem ele passar esmalte. Pra mim tudo bem ele passar. Outro dia eu tava me maquiando, ele falou, mãe, posso passar batom em você? Eu falei, filho, se você virar maquiador, vai ser tudo que a mamãe sempre quis. Eu falei, pode me maquiar. E aí, por exemplo, nem todo mundo entende isso ao meu redor, mas eu tento criá-lo como um ser livre, entendeu? Eu falo pra ele que ele tem que respeitar as mulheres, mas ele ainda é muito pequeno, ele tem 4 anos. Então não são conversas que eu ainda estou tendo que ter. Eu acho que os desafios vão chegar mais pra frente. Agora já com ela, que ela vai fazer 7 anos, eu acho que entra num lugar muito... Agora eu tô ensinando pra ela a importância do trabalho. Porque muitas vezes eu saio de casa e passo dias fora. Eu fui fazer o push em Gramado, fui fazer o Gramado Summit. Então, assim, eu tô fora de casa, mas eu tô muito feliz de estar fora de casa. Eu não sou uma mãe que tem culpa. Tipo, ai, meu Deus, minha filha, deixei minha filha. Não, eu tô indo trabalhar. Trabalhar é legal pra caramba. Então, eu tô numa fase que eu tô mostrando pra ela, a nossa relação é muito, tipo, olha, eu trabalho e eu tenho orgulho disso. Então... Isso que eu quero ensinar pra ela no momento, sabe? E você foi ensinada isso enquanto mulher? Diz que o trabalho... Porque a minha referência é o contrário. Assim, a minha referência era sempre assim, eu tenho que trabalhar pra botar comida dentro de casa. Eu tenho que trabalhar, porque senão quem paga as contas? Eu tenho que trabalhar... É uma coisa assim, o trabalho era uma coisa ruim, né? O trabalho era uma coisa pesada. O trabalho era uma obrigação. É que calhou de eu ser capricorniana e eu adorar trabalhar. Mas assim, eu acho que essa comunicação mesmo de trazer o trabalho como uma coisa... Para muitas pessoas né? Para muitas pessoas o trabalho são pessoas que trabalham ganhando um salário mínimo. Enfim, para muitas pessoas o trabalho é uma coisa de sobrevivência. Mas para pessoas que podem ter uma escolha de carreira que dá prazer, que é gostoso, que é desafiador, que é legal... Alguém que tem, principalmente mulheres, que tem um trabalho que dá sentido à vida, né? Tipo o seu caso, o meu... Eu acho que é importante comunicar para as crianças isso, assim, olha, eu tô indo lá fazer uma coisa que eu adoro, assim, e eu volto. Exato, eu vou, mas eu volto. Eu acho que essa segurança ela precisa ter, mas porque para não gerar gatilhos de ansiedade nela, mas é muito, assim, nossa, meu trabalho é a realização do meu sonho. Por exemplo, quando eu fui na noite de autógrafos do meu livro, ela foi, ela viu, ela participou. Então, ela reconhece que eu tô ali muito feliz. E na minha casa, por exemplo, eu tinha uma situação que meu pai era muito feliz trabalhando. Então, meu pai sempre falava, faça o que você quiser que vai dar certo.
Você tem que amar o que você faz. Então, eu cresci muito nessa cultura. E meu pai mudou de emprego várias vezes. Ele quebrou várias vezes. Então, ele teve muitos negócios. Então, eu via que o alto e baixos faziam parte do empreendedorismo e que era legal pra caramba, que era uma adrenalina. Você poder fazer... Assim, era um tesão você fazer o que você ama, sabe? Sim. Hoje você faz o que você ama? Hoje, com certeza. Com certeza. Eu não sei o que eu vou estar amando lá na frente, mas hoje, o que eu faço, eu amo. Eu vi uma entrevista sua que você falou que na ficha do hotel você coloca que você é administradora. Hoje você seguiria colocando administradora? Você sabe que eu coloco administradora porque, enfim, foi a única formação que eu tive. Mas, por exemplo, eu acho que no Insta tá comunicadora. Então, assim, é o papel que eu gosto. Eu gosto de me comunicar. Eu gosto de ouvir as pessoas. Então, eu acho que é isso. Você coloca o quê? Hoje eu coloco empresária, que colocar assim, comunicadora, a pessoa fica, ué, mas o que é? Comunica o quê? Sabe? Influenciadora, a pessoa pensa, influencia o quê, sabe? Eu coloco assim, empresária. Empresária de quê? De mim mesmo. De mim mesmo, maravilhoso. Mas quando você colocou administradora, né, foi uma entrevista que a Bárbara fez com você no seu podcast. E eu fiquei pensando, não lembro se eu comentei isso, se foi no seu Instagram, mas que eu acho que você administra mesmo. Tem uma coisa você não é administradora da empresa, você não trabalha oficialmente com isso, mas eu acho que você tem uma coisa de administrar coisas, né? É isso, você administra uma equipe, você administra a confraria, você administra o podcast, você administra conflitos, você realmente faz essa administração. Como que você enxerga isso? Você enxerga isso como uma coisa que... Qual o limite entre o quanto isso é uma habilidade, uma capacidade, mas quanto que isso é uma coisa que é preciso um pouco se blindar, assim, de olha, isso aí eu não vou resolver. Por exemplo, na confraria, eu administro conflitos. Por exemplo, daquele dia que a gente estava lá na coisa da Paty Bo, que a Thaís falou, não, Thaís tá do nada fazendo compra aqui no carro, tipo assim, você tá fazendo coisa, tá fazendo compra no mercado. Então, assim, essa administração de tudo. Eu acho que, assim, é um peso, por exemplo, essa questão de, eu tô fazendo compra do mercado, mas eu tenho 2 filhos pequenos e é isso que eu tenho que fazer, entendeu? Então, agora, graças a Deus, essa função eu terceirizei para Jamile, que trabalha comigo, ela é um anjo, então eu falei para ela, agora me ajuda nisso, então ela tá me ajudando. Mas, normalmente, eu gosto de administrar as coisas porque eu sinto que a minha escutativa ajuda a administrar com humanidade, entendeu? Principalmente, por exemplo, na confraria, administração de conflitos. Eu tento ser justa naquilo que eu tô administrando, mas eu não acho que é um fardo pra mim. Pra você é um fardo? Porque pra mim também vai sendo natural. Eu tenho trabalhado pra colocar barreiras, porque eu penso assim, não é porque eu posso fazer. Você sabe assim, você pode fazer isso? Várias coisas eu posso, mas eu não quero. Ou eu não devo fazer. Porque é preciso um pouco deixar o outro se virar. Claro. É preciso deixar... Sabe assim, é preciso que a gente se poupe. E eu acho que pessoas que são muito férteis, assim, que é possível fazendo. Não, deixa eu se virando, eu vou fazendo. Deixa que eu dou um jeito. Deixa que eu... Sabe? Eu acho que pessoas assim, a gente vai ficando sem limite. E aí, a gente é lembrado do limite a hora que o corpo bifa, a hora que a gente dá um surto, sabe? Então, eu acho que, pra mim, eu fui entendendo que, assim, pode ser pesado. Então, antes de qualquer coisa, eu já faço um movimento um pouco de ir me retirando, sabe? Sim. Eu acho que eu tenho dificuldade de me retirar pela necessidade do controle. Entendeu? Eu acho que talvez seja isso. Talvez até seja um fardo em algum momento, bem lá no fundo, sabe? Não nada muito explícito. Mas eu acho que eu gosto de ter as rédeas das coisas, entendeu? Mas é uma ilusão, né? Isso, com certeza. A gente fica nessa de querer ter controle. Eu já achei que eu era controladora também, mas eu acho que essa coisa do... quando eu entendi que era uma ilusão, que assim, sempre haveria alguma coisa que ia, sabe assim, que ia atravessar o caminho. Eu acho que é muito mais a gente ter se agarrar na capacidade de, eu sei improvisar aqui, eu vou aqui
virar esse jogo. É mais se agarrar nisso do que na coisa de ter o controle. E eu acho que você é boa nessa coisa do improvisado, rebolado. Você é boa nisso. Eu acho que isso eu faço bem, assim. Eu acho que eu consigo improvisar meio que eu se vira nos 30. Isso eu acho que eu fui aprendendo muito com o podcast, de entrevistar pessoas difíceis, entendeu? Porque nem todo convidado assim, está disponível para conexão. Então, às vezes você tem um convidado que te responde mais seco, às vezes você tem uma pessoa que está mais distante, que está mais com a guarda alta, e eu acho que isso foi me dando um jogo de cintura muito grande, sabe? Engraçado você falar isso, porque eu ia dizer, eu tava supondo que você ia dizer que você tirou isso desse seu lado B, assim, que é a coisa a fofoca, a coisa das tretas da Kardashian, porque eu acho que isso vai ensinando pra gente essa coisa de que, assim, gente, são muitas camadas. Sim. Porque eu acho que esse caminho coisa do corporativo, da carreira, da imagem, ele é um caminho quase linear, assim, que é isso. A pessoa, quais são as coisas certas e as coisas erradas. Isso pode ser dito, isso não pode. Isso tá no palco, isso tá nos bastidores. Quando é esse caminho que você tem esse lado isso, da coisa da celebridade, da fofoca, coisa mística. Esse lado eu acho que é um lado que as pessoas tomam, né? Principalmente para mulheres, como uma futilidade, uma coisa. Mas eu acho que é um lado muito rico, porque é onde a gente aprende. Meio que na comédia, assim, ou na doideira, a coisa das camadas, porque não tem certo e errado, né? Tipo, a gente pensa assim, as Kardashians, tem certo e errado? Não tem certo e errado, assim, ali é uma doideira, e a gente vê, a gente dá risada, e a gente se envolve. Como que é isso, assim, em que lugar você coloca isso que estou chamando de seu lado B, assim, que é essa coisa bagaceira, da fofoca, do místico, do tarô, Eu amo, eu acho que, assim, faz muito parte da minha personalidade. Tanto que, assim, alguém tem uma curandeira, já vem indicar, entendeu? Uma mística, um pai de santo, alguma coisa. As pessoas falam, Thaís, conheci uma mulher que você vai amar. Eu já sei que é alguma coisa do babado, entendeu? E eu assumo isso muito, esse meu lado de gostar de Kardashians. Eu não tenho vergonha disso. Porque uma época minha bio era praticamente uma Kardashian. Que eu deixava, assim, só pra zoar. Porque eu acho que todo mundo tem que ter esse momento de lazer, entendeu? Não sei se esse é o meu hobby, gostar de fofoca, gostar de coisas místicas. Talvez esse seja o meu hobby, entendeu? Que a gente estava falando no começo do programa que eu não tenho. Mas eu abraço muito esse meu lado, Manu, de não me levar tão a sério. Eu amo não me levar a sério. Porque eu acho que tem tanta coisa na vida que já é responsabilidade, sabe? Que se a gente puder rir disso tudo, por que não? E como que você faz? Porque isso é uma coisa que eu tenho aprendido, né? Que era o que a gente estava falando no começo. De trazer esse lado mais para o centro, assim. Isso tá integrado, né? Isso não é uma coisa que precisa ficar de fora ou ter vergonha disso. Porque para mim esse lado era uma coisa meu, né? O meu lado, essa coisa de que é isso, de que fala absurdos, né? Tem coisa realmente que eu falo absurdos, assim, que fica, gente, né, no off e tal. E isso, o seu lado fútil, sabe assim, o fútil. Eu sou neta de uma avó que todos os encontros, ela fala assim, vamos falar mal de quem? E assim, e aí se juntava em volta da mesa e falava mal da pessoa, da família, e aí, amanhã a pessoa tava lá, e assim, tá tudo bem. Aí ela, com a pessoa que ela falou mal, ela fala, vamos falar mal de quem? Aí fala mal de outra pessoa com essa. Então, esse lado, assim, de uma coisa que não existe uma régua moral. A gente vai colocar a moralidade, isso é ser falso, isso é ser não sei o quê, por isso que eu não posso entrar no Big Brother, que eu seria, vamos falar mal de quem? Aí depois falar assim, amanhã eu tô com a pessoa. Enfim, eu acho que esse lado é muito tomado. As pessoas julgam as mulheres como fúteis ou fofoqueiras. São coisas que são. E ninguém julga o homem, né? É o homem que fala, Bárbara, coisas criminosas. Porque você entra num grupo de WhatsApp de homem, é isso, né? É pornografia. É pornografia pra baixo. Entendeu? E isso é normal. São piadas politicamente incorretas. O homem tem um filtro muito menor que a mulher. E a mulher, ela é julgada porque é assim que é a sociedade que a gente vive.
Mas deixa julgar, entendeu? Por que não? Porque a gente senta... Tipo assim, eu sou a rainha de sentar numa mesa e, por exemplo, você tá me contando uma história e eu vou falar pra você, sabe que a Kim já passou por isso? Porque eu acho que ela é minha amiga íntima, entendeu? Então, eu absorvo tanto cultura pop que eu uso como exemplos do meu dia a dia. É impressionante isso. Porque eu acho que acaba sendo uma extensão da nossa cultura. Sim. Então, assim, serve pra gente exemplificar e, assim, ter mais contato com, por exemplo, com a cultura americana, que a gente absorve muito, ter, assim, o humor, enfim, eu acho que tá ali, tá na nossa vida, tá presente, entendeu? Então, por que não? Eu amo sentar e falar assim, nossa, vamos falar da fulana? Daí eu chego e falo pro José, o José fica enlouquecido comigo. Eu chego pra alguém, sei lá, por exemplo, você. Manu, ontem a gente tava falando de você e o José fala, eu já sou essa. Nesse ponto, eu acho divertido a gente poder zoar com leveza, sabe? Mas isso é legal, porque até porque é isso, quem tá ouvindo a gente deve estar que a gente fala dos outros culhamba. Isso que você tá falando, né, aqui comentando, lembro que vamos ver se você falou comigo também, alguma coisa, você falou assim, tava falando de você, que era alguma coisa assim, Manu tá namorando, era alguma coisa assim que você falou, que você tava falando também com o José. Era isso, não é uma coisa de falar esculhambando o outro, né? Não. Mas é isso, é de fazer, isso que eu acho que é interessante, acho que eu tô conseguindo sintetizar agora. É fazer da vida do outro um acontecimento interessante. Sim. Eu acho que quando a gente olha isso, né, e eu vejo você faz isso com a vida da Kardashian, com a vida das pessoas, isso é o que faz com que você tenha esse senso de conexão, de sensibilidade, de empatia, de interesse pelo outro. A gente só pode se interessar por aquilo que é interessante. Sim. Então, acho que quando a gente olha isso por essa perspectiva, de que assim, é isso, eu tô olhando todas as camadas da sua vida. É isso, né? Você tá olhando que a pessoa ela é cozinheira, ela tem um marido que tem um negócio quente, assim, a pessoa ela é tudo isso, né? E eu acho isso muito legal. E eu acho muito legal a gente dar o protagonismo pro outro e mostrar assim, a sua vida importa. A gente olha, que legal, parabéns pelo seu trabalho. Então é um reconhecimento também, entendeu? Sim. Tipo, o primeiro dia que eu te conheci, isso é verdade, gente. Eu cheguei e falei, eu sou safada! E daí... eu não lembro pra quem eu contei isso, acho que foi pra Thaís da equipe. Ela falou, nossa, eu nunca falaria isso. Eu falei, mas por que não? Daí ela falou assim, imagina que eu vou falar isso, eu sou sua fã. Eu falei, poxa, mas é tão legal. Tipo, a pessoa ouvir e falar assim, nossa, e ela também me conhecia, ela falou, eu também te conheço, caramba. Então, assim, poxa, você não tá num lugar de submissão porque você reconhece o talento do outro. Da onde veio isso? Sim. De que você... é menos que a pessoa se você reconhece o quão boa ela é. Entendeu? Isso é uma coisa que assim, é valorizar o outro e na máxima potência dele falar, meu, você é foda, nossa, que legal o seu trabalho, poxa, que delícia ouvir isso, por que não? Eu acho que você é muito essa pessoa que potencializa as pessoas, né, assim, e eu acho que isso é muito uma mensagem importante pra ficar, assim, pras pessoas no geral. Eu acho que isso você comunica porque você enxerga aquilo que é beleza no outro, você dá lugar pra que o outro possa falar aquilo que não é beleza, sem um julgamento, e é isso, e isso vai fazendo com que a própria pessoa se veja assim, eu sou isso mesmo? É legal, sabe, assim? E eu acho que isso vai gerando uma rede de principalmente mulheres, né, assim, que se enxergam na outra e que entendem assim, a outra ela é muitas coisas. Então, assim, ela pode ser a que foi super sucesso, arrasou, mas ela também fracassou, ela também caiu e ela continua sendo tudo isso, tá tudo bem. Ela continua sendo uma mulher admirável. Então, assim, quando eu sento no podcast para conversar com alguém, eu quero saber dos fracassos, mas, assim, aquela pessoa, ela é a protagonista, ela é a pessoa mais importante, ela tá no brilho. Aquele episódio é uma homenagem a ela, a história da carreira dela. Então, assim, a nossa semana inteira vai rodar pro conteúdo daquela pessoa brilhar. E não é porque ela tá falando sobre fracasso que ela é uma fracassada. Ela tá mostrando que ela é uma vencedora, principalmente porque ela passou por aqueles fracassos. Então, é uma linha que não pode ser confundida, entendeu? Tipo, não é porque eu trago os perrengues que fica uma coisa meio, nossa, que deprê, ó, vida aos céus. Não. É tipo, olha, eu sou foda, eu sou incrível, mas eu sou humana. E pensando nisso, nessa coisa do protagonismo, de potencializar outras mulheres, quem que seria uma mulher que você traria aqui pra
pra cama com a gente? Pra cama pra com ter a esse gente? papo. Eu traria a Mari do Quinto. Eu traria a Mari, eu acho que a Mari é uma pessoa legal. A Patrícia Bonaldi, você podia trazer. Tem tantas ali no nosso meio que são mulheres que têm uma história de vida muito interessante, sabe? E que se estiverem dispostas a mostrar vulnerabilidade, eu acho que pode ser muito enriquecedor. Eu gosto. Vamos fazer o e você na confra. A gente bota um sofá lá, uma cama lá. Vamos, super. Aí, isso é legal, sabia? Fazer um dia assim. Pode, super. Mas todo mundo bebe uns vinhos antes. Óbvio. E faz assim um papum, entendeu? Um jogo rápido, entendeu? Deita na cama com o Manu. E você? Tem criado no caos ou na tranquilidade? Ou tem esperado garantia? Uma situação ideal? Tá esperando você ter as ferramentas completas para poder criar do jeito que você pensou? A essa altura, você já sabe e já aprendeu que seguir a receita que o outro deu para você, seguir os planos e os passos que você acha que você deve seguir, é a receita certa para o fracasso e para a frustração. Mas será que você está pronta mesmo para seguir do seu jeito? Para construir a sua autoria na estrada que você quer caminhar? Será que você tem pensado que esse caminho ele vai ser todo de vitórias? Ou será que você tem enxergado beleza nos seus tropeços? Será que a gente enxergar fracasso como fraqueza não é mesmo a receita certa para a frustração? Se a gente passa uma vida inteira sendo desacreditada da nossa capacidade de construir o caminho que a gente quer seguir, e se a gente passa uma vida inteira esperando que alguém valide aquilo que a gente faz, quais são as condições que a gente pode criar para de fato acreditar nos nossos sonhos, nos nossos desejos e na nossa capacidade? Existe um caminho e ele não é bem olhar para dentro, ele é olhar para fora. Quando a gente consegue, enquanto mulher, enxergar a potência nas vulnerabilidades de uma outra mulher e poder perceber nesse laço um motor potente de criação, o caminho se abre de uma forma muito mais autêntica, muito mais inédita e só sua de construir quais vão ser as brechas do seu caminho, quais vão ser os vazios que vão te possibilitar a criação. Coragem não é não ter medo. Coragem é fazer, caminhando lado a lado, com as suas inseguranças, com seus anseios e com seus vazios. Uma história é feita sim de uma rota a seguir, mas é no pneu furado que a gente entende o poder de seguir adiante.